Olá, pessoal. Vamos esperar aí alguém, pessoal chegando na nossa live. Olá, Laci, boa tarde. Vamos hoje ter um bate-papo especial aqui sobre a programação neurolinguística, sobre a linha do tempo, sobre a linha do tempo da nossa vida e o quanto ela interfere nos nossos resultados. Então, vamos esperar o pessoal chegando aí para a gente poder ter este papo hoje bem produtivo, que eu tenho certeza que vai ficar aqui como uma referência, talvez, para levar as pessoas a pensarem, a refletirem e dentro da sua própria experiência, conseguir compreender um pouquinho melhor o que é tudo isso, né? Então, seja bem-vindo aí, você que está chegando, todo mundo que tá chegando aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês nesta tarde de sábado, para trocar um pouquinho de experiência, um pouquinho de conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Santana, eu tenho a honra de ter sido convidada pela Vânia para participar desta live com vocês, né? Fui aluna do Instituto, hoje sou uma parceira do Instituto e uma grande admiradora, não só da Vânia, como da programação neurolinguística, que posso dizer aí, ajudou também a transformar a minha vida. E aí, para a gente poder falar hoje sobre a poderosa linha do tempo da nossa vida e o quanto tudo isso faz diferença nos nossos resultados, eu quero começar falando com você que está chegando aqui agora, para que a gente possa ter um momento de reflexão, inclusive sobre as nossas vivências, sobre tudo aquilo na nossa vida em que a gente considerou em muitos momentos como algo ou muito triste, ou muito difícil, ou muito ruim, né? Para que a gente possa fazer aquilo que a programação neurolinguística tanto nos ensina de uma forma muito, muito boa e positiva, que é ressignificar a nossa vida e ressignificar tudo aquilo que até então nós acreditávamos que fosse a nossa vida. E eu não poderia começar diferente do que falando a respeito da minha própria experiência, né? Eu conheci a programação neurolinguística em 2015, eu sou terapeuta sistêmico, hoje eu trabalho com coach também, e a partir do momento em que eu tenho um marco antes da PNL e depois da PNL, né? Ao longo desses anos eu fui me aprofundando nesse estudo, porque realmente foi algo muito impactante para mim. Então, quando eu conheci a programação neurolinguística lá atrás, através de uma palestra do Alexandre Magno no Senac, eu era professora do Senac, já começou me impactando saber que cada um de nós tem uma forma de agir, cada um de nós tem uma forma de sentir as coisas e de expressar essas coisas para o mundo. Então, já foi diferente esse olhar de que eu não era tão estranha assim, de que havia uma resposta, de que havia um porquê daquela minha forma de agir. E então eu iniciei ali um processo terapêutico que foi realmente profundo. Até brinco e gosto de dizer que quando eu cheguei no instituto, quando eu cheguei nas terapias, era como se eu tivesse uma manada de cavalos selvagens dentro de mim, que estivesse pronto aí para arrebentar a cerca a qualquer momento e fazer uma bobagem. Eu já vinha de um histórico de vida muito difícil, né, de tentativa de suicídio, de depressão, de ansiedade altíssima, e era muito difícil eu me compreender e compreender o que toda essa história tinha de positivo, porque para mim ali, naquele momento, só tinha coisa negativa, né? Eu precisei realmente trabalhar este ressignificar a história de vida. Então, comecei lá em 2016, né? 2015 foi um processo de namoro e paquera com a programação neurolinguística, até que em 2016 eu defini que faria realmente o curso e entrei no Practitioner. E quando eu entrei no Practitioner em PNL, a primeira coisa que eu ouvi que me impactou é que haviam infinitas possibilidades. Haviam infinitas possibilidades para a minha vida, que haviam infinitas possibilidades na nossa mente e dos nossos sentir, né, do nosso sentir, que eu poderia fazer algo diferente com aquilo, daquela modelagem e daquele padrão que eu trazia de uma vida inteira. Então, o practitioner já foi bastante profundo, eu pude ampliar este olhar que eu já tinha através da terapia e fui me conhecendo um pouco melhor, ressignificando já algumas coisas.
O grande boom e o grande impacto veio no Master. Então, quando eu fiz o Master em Programação Neurolinguística, hoje eu tenho aí a formação de Master Trainer em Programação Neurolinguística, porque realmente ela não se tornou só uma ferramenta para transformar a minha vida, mas é uma grande paixão. Quando eu cheguei no Master, o que me chamou a atenção foi vocês vão aprender e vocês vão ressignificar agora os sentimentos, as emoções, as sensações da história passada. E aí eu falei, mas como assim que eu vou lá numa história passada? Para mim era muito absurdo, eu fiquei muito cética. Como que eu vou numa história passada, eu vou ressignificar uma coisa que eu não vou mais voltar atrás, que não vai ter, não tem como mudar isso. E aí começaram os estudos, tanto que o meu TCC do Master foi a poderosa linha do tempo, que é o tema desta nossa conversa, que é o reimprint. E aí eu comecei os estudos e as pesquisas a respeito. E aí eu fui entender que lá, né, nos anos 80, Ted James juntou lá os seus parceiros, ele é um PhD, e eles começaram a fazer um estudo de entender, de testar como que a linha do tempo, como que o uso da linha do tempo da vida daquela pessoa poderia facilitar as suas mudanças pessoais, as suas mudanças de reação, mudanças de crenças, de comportamentos, né? Isso já não é uma coisa nova, talvez você esteja pensando, né? Puxa, mas isso não é tão recente assim, não é mesmo? A gente tem lá de séculos passados, os grandes filósofos já falavam sobre o quanto que a experiência de vida de uma pessoa, o quanto a vivência ao longo do tempo da vida dela fazem com que ela seja aquilo que ela é agora. Esse curso do tempo ao longo da vida, o quanto ele vai realmente formando, e é como se fosse, eu gosto de falar assim, vai empilhando uma coisinha em cima da outra até ficar algo bem sólido, que se torna você. E foi assim que eu cheguei, sólida, rígida, com a inflexibilidade de quem tinha apanhado da vida e aí tinha aprendido a bater também, com todo aquele emocional revirado, e aí eu começo a entender que tudo isso era possível. E foi fantástico, mas também foi assustador. Não foi só bonito de ver, né? Porque quando você começa a ter que entrar, eu hoje gosto de falar isso para os meus pacientes, para as pessoas que entram no consultório, que o processo terapêutico, ele é para corajosos. Porque você precisa ter coragem para olhar para a tua história de novo. Você precisa ter coragem para se lançar e olhar novamente para as suas dores. Vejo que tem algumas linhas terapêuticas que não falam disso, que falam até que você não precisa ir lá e olhar o que te aconteceu. E eu até concordo. Me lembro de uma vez que comentei com a Vânia e falei, Vânia, é sempre válido uma regressão, é sempre válido uma linha do tempo, que é uma regressão consciente, que vai levar a pessoa até aquele marco. E aí ela me disse, olha, Mari, só é válido visitar o passado se for para a gente tirar algo muito proveitoso para trazer para o futuro. Visitar por visitar não compensa. E aí eu comecei, continuei e fui buscar também outras abordagens que me fizessem eu entender que isso era muito real ou que isso realmente não era tão real assim. E aí fui aprofundando, né? Então, ao longo desse estudo do Master, ali eu já comecei as trocas com os colegas, até que chegou o grande dia da gente fazer a técnica do reimprint. E me lembro que a Vânia escolheu ali, né? Falou, olha, tem algum voluntário? E eu sempre me voluntariava. Porque, para mim, o curso, ele foi, além de uma formação fantástica para o meu profissional, era uma oportunidade. Então, eu falei, quer saber? Eu vou me lançar desse despenhadeiro e eu vou ver o que vai acontecer. Eu guardei a vergonha na sacola, eu guardei os meus conceitos na sacola e eu fui de peito aberto. Eu me lembro que em algumas sessões, algumas aulas ali que para mim eram verdadeiras sessões, alguns colegas depois vinham e falavam para mim, Mari, meu Deus, como que você se jogou daquele jeito? Eu não teria coragem de fazer aquilo. E aí até uma vez falei para a Vânia do céu, eu tô envergonhada, porque eu acho que eu me lanço demais. Aí ela falou para mim, Mari, o processo de transformação é para corajosos. Ainda hoje, eu vou num evento e eu me lanço para ter uma transformação. Então, a primeira
mensagem que eu gostaria de deixar para você, que está me ouvindo hoje. Rosânia está dando boa tarde ali, boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. A primeira mensagem que eu quero deixar para você é que você tem que ter coragem para mudar a sua vida. Se você não tomar para você a coragem que seus antepassados lutaram tanto para que você tenha, que veio na memória genética, na sua memória transgeracional, que está aí no teu DNA, talvez muito adormecido, se você não tomar para si essa coragem, você vai viver sempre na situação em que você está vivendo. E eu precisei tomar desta coragem para fazer essa grande mudança na minha vida. E essa técnica do reimprint, eu acredito que foi o passo mais corajoso que eu dei. Porque no dia que eu ergui a minha mão e me coloquei como voluntária, me lembro que cheguei lá na frente, a Vânia disse, você tem algum objetivo no futuro? E eu falei, tenho. Eu quero trabalhar com programação neurolinguística, eu quero ter uma empresa de consultoria e eu quero realizar isso. Então, vamos até lá. E aí eu vou começar a te explicar um pouquinho do que aconteceu comigo e você vai entendendo como funciona essa maravilhosa técnica e depois a gente vai fundamentar isso um pouco mais para o final. E aí, quando eu fui até lá na frente, que ela me fez fechar os olhos e sentir a sensação que eu sentiria quando eu trabalhasse com programação neurolinguística, a sensação que eu sentiria quando eu tivesse o êxito, o resultado profissional que eu queria, eu fui me empoderando, aquilo foi a melhor sensação que eu sentia em muitos anos da minha vida. E aí, ela me faz abrir os olhos, então abre os seus olhos, ancorou ali aquela sensação, abre os seus olhos e volta lá para o momento presente. E quando eu me coloquei ali, né, porque é uma linha com passado, presente e futuro, então a gente vai para o futuro, voltei para o presente. Mari, como você está hoje no presente? Aí eu falei, hoje no presente eu estou com muita confusão interna. Hoje, para mim, ainda é muito difícil aceitar a minha capacidade. E aí ela me disse, por que você ainda não está lá? Aonde você sonha? O que ainda falta? E aí ela falou, fecha os seus olhos e mergulha nessa sensação. E aí eu vivenciei uma das coisas mais difíceis da minha vida. Então, você veja que coisa difícil, né? A gente tem dois extremos. Num primeiro momento, eu vivenciei a coisa mais legal que eu poderia vivenciar. E num segundo momento, eu mergulhei na maior dor que eu podia vivenciar. Porque eu caí no momento, veio exatamente a minha memória, o momento da minha vida, onde eu comecei a entender que eu não era capaz. Quando eu descobri que ia ser uma mãe solteira, né? Eu fiquei grávida da minha filha, e ali apareceu todo o conflito de tudo que eu escutei, os absurdos que me foram falados, mas ainda não era só isso. Eu tinha sempre certeza de que era só isso. Era algo que era notório. Na minha cabeça não tinha outra opção. A não ser, eu me sinto incapaz, porque eu ia prestar vestibular, porque eu, quando ia realizar coisas na minha vida, eu fiquei grávida, mãe solteira, tive que parar de estudar, ouvi bastante coisa do meu pai, fui muito humilhada, e ali eu entendi que eu não era capaz, porque até então eu era uma menina estudiosa que realizava muitas coisas, mas não era só isso. E então ela me disse, e o que mais? Entra nessa sensação, mergulha nela e deixa ela te levar um pouco para trás. E aí mergulhei. E aí foi muito forte, foi muito incrível, porque eu fui parar lá nos 6 anos, aquela menininha pequena, que o pai biológico tinha ido embora, era criado pelo pai de coração, que era o pai que criou desde criança, e então surgiu um irmãozinho ali. E quando surgiu o irmãozinho, eu entendi que eu não era filha de sangue, então eu não era tão importante e a minha capacidade se foi. Quando a gente fala disso, parece uma bobagem, gente. Parece uma coisa assim mínima, mas isso é devastador. A sensação, a emoção, a âncora que foi criada ali, negativa, ela foi tão forte, tão potente, que naquele momento eu entendi que não tinha capacidade mais de fazer nada. E aí a Vânia, muito mestra, né, na arte da programação neurolinguística, colocou, e o que mais? E nós voltamos mais atrás um pouco. E eu entrei lá no primeiro abandono do pai, do primeiro pai que foi embora. E aí fomos um pouco para trás. E aí fomos lá na barriga da mãe.
E aí, quando eu falo isso para as pessoas que me procuram, para os clientes que vêm até mim, que a gente consegue levar a nossa mente até lá, no útero da nossa mãe, as pessoas acham absurdo, mas a sensação é como se você estivesse lá dentro, porque a nossa mente é fantástica. Nós temos um coleguinha maravilhoso dentro do nosso sistema límbico, na nossa mente aqui, chamado hipocampo, que ele é fantástico, ele é o mestre condutor, eu gosto de dizer que ele é o mestre de cerimônias das nossas memórias. Então, tem memórias que elas não estão ali, você não lembra. Eu não lembro da primeira vez que eu chupei uma chupeta na minha vida. Mas a sensação, eu não me lembro de lembrar e contar a cor da chupeta, mas a sensação, aquilo que eu senti no meu corpo, a minha mente tem guardado. Até falo para as pessoas assim, é como se você, para ficar mais fácil de entender, aqui no teu sistema límbico você tem uma grande pasta, de um grande arquivo, dividido em subpastinhas. Todas as memórias da sua vida estão ali dentro. Só que não tem só memória tua. Ali tem memória sua, da sua mãe, do seu pai, tem coisas que não foram suas que você pegou para você. Tem nossa memória transgeracional, e eu trabalho muito no consultório com memória transgeracional, porque eu entendi pela minha história o quanto isso é poderoso. E aí ali nós encontramos, então, voltamos nessa pastinha mais antiga e encontramos as sensações de inadequação que minha mãe sentiu, a sensação que eu senti quando o pai foi embora, ainda quando eu estava na barriga da mãe, a sensação que eu senti quando descobri que meu pai não era meu pai e, na verdade, ele ia ser pai só do meu irmão. Quando isso foi acontecendo, outro acontecimento, até que eu chego aos 19 anos e, novamente, eu tenho aquela mesma sensação. Então, é assustador, mas é libertador ao mesmo tempo, né? Então, fizemos ali todo aquele processo de, agora que eu entendi o que aconteceu aqui, vamos sair dessa linha do tempo, Mari, sai para fora dela e deixa essa Marizinha aqui. O que essa criança precisava aqui para que ela não arrastasse pela vida dela toda essa sensação de incapacidade? E aí nós entramos com aquilo que a PNL trabalha muito bem, que tem livros incríveis falando, que eu tenho também lá no meu TCC algumas referências poderosas, como Joseph Campbell, que fala muito sobre os arquétipos. Os arquétipos poderosos que nós podemos, se não temos, podemos criá-los, né? E aí que está um dos pressupostos também da PNL, que se eu não tenho recurso, eu posso criá-lo. E foi o que a gente fez ali. Quem poderia entrar naquela cena, ou o que poderia entrar naquela cena e colocar naquela criança, imprimir naquela criança uma nova sensação. E então, ali eu escolhi o meu pai, mas não era o meu pai que eu queria, não era aquele pai que fez aquilo, era o pai herói, aquele pai idealizado. Então, eu criei aquele pai na minha mente, eu criei a sensação de estar com ele, eu criei toda a química que envolvia tudo aquilo, o lúdico que envolvia tudo aquilo na minha mente, sendo muito bem conduzida pela minha professora terapeuta Vânia, e nós levamos para a linha do tempo aquela nova sensação. Entrando na cena, aquele pai pegando aquela criança, e aquela criança sendo envolta de empoderamento, e sendo envolta de capacidade, e aquilo foi enchendo e preenchendo. Pegamos aquela sensação, levamos ao longo dos anos da vida até o momento presente, e aí alguns anos atrás, quando eu estava naquela aula. E eu confesso para vocês que aquilo foi poderoso, que foi uma energia que me arrancou do chão. E quando eu saí dali, eu passei 2 dias que parecia que eu tinha apanhado. É como se realmente, veja que a mente é extraordinária e ela não distingue o real do imaginário. É como se eu tivesse passado por todos aqueles anos novamente. Eu estava cansada, esgotada. Aí a Vânia falou, toma um chazinho, toma uma sopinha, hoje é dia de cama e ficar quietinha. Porém, quando se passaram aí 2 dias daquele processo, é como se tivesse a Mari saído, assim, ó, renascida das cinzas, a Fênix. Eu acordei, eu passei os dias, eu comecei a abrir os olhos já com insights, com ideias e com uma coragem
infinitamente maior do que a que eu tinha para enfrentar as coisas. Foi quando começou o projeto Siga Transformando. Então, o que o reimprint faz na nossa vida? O que é o imprint? É um trauma, é uma vivência. O que é um trauma, né? É uma vivência impactante. É um momento, um acontecimento impactante, significativo, que você vivenciou atrelado de emoção, atrelado de um sentimento, muitas vezes de uma modelagem, ou seja, nem sempre a dor que nós carregamos é nossa. Muitas vezes a dor que carregamos é a dor que a mãe sentiu, é a dor que a gente viu o pai sentir, é aquilo que a gente vivenciou, mas por ainda ser muito pequeno e estar ainda formando a nossa personalidade, a gente imprime como nosso. E aí, uma vez que você imprimiu aquilo como sendo seu, vai lá para o teu sistema reptiliano, para o teu cérebro reptiliano, e se torna uma questão de sobrevivência, né? Então, o que é uma crença? Crença é questão de sobrevivência. Crença é algo que você acredita tanto. Você acredita tanto que se você não fizer aquilo ser real, é como se não fosse você. E se não é você, não há sobrevivência. Então, a crença, ela está no nosso instinto. Quando você aprende uma crença que é limitante, como aquela que eu aprendi lá na barriga da minha mãe, de que eu não era capaz e de que eu não era boa o suficiente, a primeira vez que eu senti isso, quando meu pai foi embora, e você arrasta aquilo pela vida inteira, mesmo estudando, mesmo trabalhando, mesmo tendo uma vida próspera, por que eu sinto isso? A pergunta era, o que é isso que me faz querer morrer, que me faz querer desaparecer, que me fez tentar suicídio? Quando eu entendi que eu estava com uma crença colocada dentro do meu sistema, a partir de sensações, emoções impactantes que eu vivenciei ali naqueles acontecimentos, e que isso estava se tornando a minha fé, a minha certeza, ou seja, a crença é um pensamento cheio de convicção e de fé, mesmo que seja inconsciente. Você vai fazer de tudo para provar que aquilo é verdade. Então, toda vez que eu estava para realizar alguma coisa, como a minha crença era de que eu era incapaz, logo vinha o meu inconsciente e me fazia tomar atitudes para que eu provasse que eu era incapaz mesmo. Até vou dar um exemplo muito fácil para você que está me escutando, que é aquela frase que a gente escuta, e talvez você não tenha escutado, tomara, mas que a maioria já escutou, que é assim, é melhor pingar do que secar, é melhor um pouquinho do que não ter nada. Aí o que acontece? Você passa a vida inteira sem ter uma chuva de bênçãos na sua vida, vivendo daquilo que pinga, achando que está tendo bastante. Porque a crença que você tem é que é melhor pingar do que secar. E aí tem algumas pessoas que chegam no consultório e falam, Mari, por que quando eu alcanço, por que quando eu tenho o melhor na minha vida, eu volto para trás? Porque tem uma crença, porque tem um imprint, porque tem algo que foi colocado ali em você como uma programação para te dizer que você não pode ir além. Afinal de contas, pingar é o seu modelo mental. Para você tem que pingar. Né? E quando a gente faz o reimprint, o que a gente faz? A gente vai lá naquela crença, a gente vai lá naquela sensação e a gente leva algo mais poderoso para aquele momento e traz daquele momento para a linha da vida, né? Até no final dessa nossa live, eu quero presentear você que ficar com a gente até o final, vai passar comigo por uma linha do tempo. Nós vamos ressignificar algumas coisas, nós vamos tirar coisas positivas da tua história, para que você possa se empoderar, para que você verdadeiramente possa realizar a partir de hoje, né? E aí, como eu falei para vocês, eu comecei a buscar outras vertentes e entender como eu poderia associar a este trabalho. Primeiro, até então ele não era um trabalho. Até então eu era professora do Senac, professora da área da beleza, trabalhei com cabelo e maquiagem por 20 anos da minha vida, tenho o maior orgulho disso, porque foi aquela Mari que me trouxe até aqui. E aí, neste momento, eu falei, uou, o que eu tenho aqui? E ali eu encontrei o meu propósito. E aí surgiu o que eu chamo de Siga Transformando, porque realmente, pessoal, eu acredito, você que está me ouvindo, ouça isso com atenção. Eu acredito que quando a gente muda, a gente transforma o mundo ao nosso redor. E aí eu criei o projeto Siga Transformando a Sua e Outras Vidas, porque eu acredito que quando
A Mari começou a buscar a transformação para a Mari. A Mari começou a se tornar capaz de tornar totalmente diferente o mundo ao redor dela. E aí os meus encontros com as maravilhosas técnicas foram aparecendo. A programação neurolinguística é a grande fonte do meu trabalho, né? Eu contei para vocês a minha jornada, mas eu não contei o que eu faço, né? Então, eu sou terapeuta, trabalho com terapia sistêmica, trabalho com reprogramação mental e emocional, especialmente voltada às emoções, especialmente voltada aos impactos traumáticos da nossa vida. No ano passado, foram 10 pessoas que saíram da linha do suicídio a partir de técnicas como o reimprint. Então, o reimprint é aquela técnica que eu tenho, eu digo que é o tesouro precioso do meu trabalho. Porque quando a gente faz o reimprint, acontecem grandes viradas de chave na vida dessas pessoas. Então, eu conheci também a psicoaromaterapia, a hipnose, conheci a constelação sistêmica, barras de Access, e fui fazendo um estudo de todas essas técnicas e tirando cirurgicamente o que eu poderia tirar de cada uma delas para transformar a história de vida das pessoas no que eu chamo de o mapa da vida, né? O alinhamento dessa história de vida. E em todos eles eu encontrei a mesma importância para a história de vida que eu encontrei na programação neurolinguística. Uma vez que você tem um evento impactante na sua vida, lá na barriga da sua mãe, ou com um aninho, não importa, e que esse evento vai sendo repetido em outras situações, com características parecidas, você arrasta isso para a sua vida toda. Então, vamos imaginar uma criança que lá na barriga da mãe, a mãe queria abortar. Ou a mãe queria, já pensava, puxa vida, para quem que eu vou dar essa criança? Então, essa criança já imprime a primeira sensação de rejeição. Mesmo naquele momento, não sabendo que é da mãe. Porque a criancinha dentro da barriga da mãe, ela não diferencia quem é a mãe, quem é o pai. Ela sabe, ela sente o vínculo afetivo, mas ela não tem ainda a consciência de que é o pai e a mãe. Então, ela sente a primeira rejeição. Uma vez que ela é rejeitada, ela não entende que o papai, que a mamãe rejeitaram ela porque o pai ou a mãe eram ruins. Ela sempre vai trazer para ela. E ela vai se sentir inadequada. E aí tem um estudo muito legal, trabalho com análise corporal. E na análise corporal, a gente tem aí um perfil que é muito interessante, que é o perfil do esquizoide, que é aquela pessoa que dentro da barriga da sua mãe, ela começa a se bater, esticar as perninhas, sentir que o mundo pode ser além daquele útero. E cada vez que ela se mexe, a mãe talvez passando por um momento de dificuldade, a mãe que está desempregada, ou que está sem o apoio do marido, ou que não queria aquela gravidez, né? Às vezes ela simplesmente inconscientemente está rejeitando aquilo, ela está nervosa, contrai a barriga. Cada vez que a barriga contrai, a criança tem que se encolher e ela entende assim, opa, se eu tentar esticar muito para fora, se eu tentar me mexer, não dá certo, o mundo fica ruim, o meu mundo fica apertado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar parado, bem quietinho, agindo só aqui dentro da minha cabeça, deixando o mundo acontecer dentro da minha cabeça. Aí são pessoas muito criativas, são pessoas que têm uma imaginação extremamente férteis, pessoas que criam projetos extraordinários na sua cabeça, mas têm dificuldade de executar. Porque ela entende que quando ela tira da cabeça dela e ela vai expandir, o mundo aperta, ele fica pesado, ela não pode fazer mais, além do que ficar quietinha, paradinha e vivenciar aquilo sozinha. Aí ela nasce e cresce introspectiva, porque ela chega na escola e ela encontra os amiguinhos, e às vezes que ela tentou falar alguma coisa, o amiguinho fez aquela cara, ou a professora pegou bem naquela hora e falou assim, silêncio, não é para falar agora. Ou ele chegou em casa, foi contar para a mãe, mãe, quero te contar o que eu vou fazer, o que eu fiz. Agora não, eu estou ocupada. Novamente, ele teve aquela sensação lá da barriga da mãe, para te dar um exemplo, de inadequação, de que quando ele abre a boca ele é inadequado, que se ele tentar se mexer muito, o mundo fica apertado e ele vai se fechando, se fechando, se fechando. E aí eu recebo muitas pessoas no consultório com quadro de depressão.
Pessoas que quando abrem a boca, você fala, uau, que pessoa extraordinária, mas os imprints que ela foi recebendo na vida dela, os carimbos, é como um carimbo, opa, esse não, foram, opa, esse não, opa, isso não, ela foi sendo podada, então ela entendeu que o formato dela é parada, o formato dela é não posso verbalizar, o formato dela é se eu abrir a boca vai dar problema. E se essa minha ideia for idiota? Como que vão me julgar? Tem muito medo do julgamento. Aí o que nós fazemos? Nós vamos novamente nessa história de vida. E vamos lá, o que que essa criança precisaria aí para que ela tivesse espaço? Ai, me bater à vontade e ninguém me apertar. Então deixa essa criança se mexer à vontade. Imagina que está entrando uma luz violeta nesse útero e que essa criança se bate para lá. Como é que está a sensação agora? Ai, Mari, tá leve. Geralmente eles começam a dizer, tá leve, nossa, tá gostoso, puxa vida, que legal. E como que é chegar na escola agora? Ah, agora os amiguinhos vão falar, mas eu falo também. É, que legal. E como que é para você quando você vai contar para tua mãe alguma coisa que aconteceu? Eu conto, ela me escuta, ela me escuta. Gente, é incrível como a nossa mente é extraordinária. A pessoa vivencia aquilo realmente como acontecendo novamente, só que acontecendo com uma nova emoção. No geral, o que nós temos dentro dessa história é uma pessoa lá no final do processo, depois de um tempo, né? Eu trabalho com processo terapêutico, eu não gosto de trabalhar com terapia breve, particularmente é o meu interessante ponto de vista, né? Respeitando todos os pontos de vista, mas eu gosto realmente de um aprofundamento nessa história, de fazer uma limpeza tão grande, uma faxina, que fiquem só pequenos resíduos que a gente sempre vai ter. Eu passei por todo esse processo, mas volta e meia aparece o que é isso aqui que eu estou vendo? E aí eu tenho que trabalhar aquilo também. Então, o processo terapêutico, eu acho que ele é ad eterno, né? Até brinco que a gente tinha que nascer, e antes de conhecer pai e mãe, a gente tinha que falar assim, oh, tudo bem, que bonitinha você, essa é a sua terapeuta, vai te acompanhar pela tua vida toda. Por quê? Porque a gente precisa de processo terapêutico desde que sai da barriga da mãe, alguma coisa que não é nossa a gente já está carregando, né? E aí depois a gente vai criando os nossos que só reforçam aquela ideia primeira que a gente recebeu lá atrás. Então, essa transformação, essa mudança não se dá assim, né? É um processo. Eu vejo pela minha história que foi um processo de chegar no processo terapêutico, conhecer a programação neurolinguística, começar a colocar tudo isso em prática na minha vida, e a cada cliente, a cada paciente que entra no consultório hoje, eu continuo tratando aquela Mari mais um pouquinho, tirando mais camadas dessa cebola. Então, ele é um trabalho que é contínuo, porém, a partir do momento em que você ressignifica, vem a leveza. Você não vai apagar com borracha. Até eu peguei um caso esse tempo atrás, bem grave, assim, de uma pessoa que sofreu um abuso gravíssimo dentro da família. E ela disse para mim: você tem como fazer uma hipnose e eu esquecer o que aconteceu? Aí eu falei para ela: olha só, e aí eu vou dizer isso para vocês. Junto com todo grande conflito, junto com toda grande dor, vem grandes recursos, poderosos recursos. Eu me lembro de uma vez que, conversando com o Alexandre Magno, logo no início que eu comecei a atender, ele, para mim, ele, a Vânia, são grandes referências, e eu gosto muito de sempre estar aí atrelada a esses mentores. E eu falei para ele assim: Alexandre, eu me emociono demais, a pessoa vem, eu me emociono, eu pego, meu Deus, dá vontade de abraçar a pessoa, chorar junto com ela. E ele falou assim, daí eu falei assim: vontade de erguer um muro bem grande, assim, para eu não sentir aquela dor que a pessoa sente. E ele falou para mim: quando a gente ergue um muro para coisas ruins, difíceis, limitantes, desafiadoras, mas a gente também ergue um muro para aquilo que é positivo que tem ali. Quanta coisa ali pode te ajudar a se curar? Quanta coisa também pode limpar na sua vida? É uma troca. O tempo todo a gente está trocando com o outro. Como seria, ao invés de erguer um muro, erguer assim um campo de energia bem suave, um campo de energia onde tudo aquilo que é bom passe por ele. Tudo aquilo que é limitador, desafiador ou que não é seu, não precisa passar. E eu comecei a colocar isso também em prática. Então, o que eu vou dizer para você? Fazendo um paralelo com isso, na nossa história de vida é assim.
essa menina que me pediu para apagar lá esse trauma, ok, eu apago isso da minha memória, se é que isso é possível, particularmente acho que a gente consegue burlar essa memória por um tempo, mas ela está lá, ela não deixou de existir. E aí os recursos que foram desenvolvidos, quem você é? E aí a pergunta que eu fiz para ela, quem é você hoje, depois daquele evento? E ela colocou bastante coisa ruim. E o que mais? E o que mais? E o que mais? E a gente chegou na coragem, a gente chegou na força, na garra, na perseverança, na luta. A gente chegou na luta que fez ela ser o que ela hoje. Hoje ela tem um cargo muito bom, vive uma vida muito boa. Então, não foi um evento super negativo, mas que trouxe recursos positivos para dentro dela. Esse ressignificar é que transforma a vida, que deixa ela mais leve. Entender que, na linha do tempo da nossa vida, a gente não vai conseguir apagar com uma borracha. Eu nunca mais vou conseguir fazer com que no primeiro dia que eu nasci, meu pai biológico estivesse lá me segurando no colo, dando um beijinho e me carregando pela vida dele. Claro que não. Agora, ressignificar esse sentimento dentro de mim fez, inclusive, que eu aceitasse que ele fez o melhor que ele podia com os recursos emocionais que ele tinha naquele momento. E que talvez ele não tivesse feito aquilo, eu não era hoje uma terapeuta. Então, ressignificar é o que é a grande palavra que eu coloco que representa a poderosa linha do tempo da nossa vida. Dar novo significado para eventos que foram tão difíceis. E talvez você esteja me ouvindo e falando, Mari, eu não consigo pensar que evento traumático foi esse? Eu não consigo pensar em alguma coisa que tenha me acontecido. Eu quero trazer para vocês um case, uma história de um caso que eu atendi. Essa pessoa chegou ao consultório com muita dificuldade, muita dificuldade de alcançar objetivos. Ela estava há um ano sem realizar uma venda na determinada área que ela trabalhava e ela conversava comigo o tempo todo erguendo os braços. Ela fazia assim, Mara, eu não alcanço, para mim é difícil, a vida é difícil, sempre erguendo os bracinhos. E isso tem um significado. Fui trabalhar com ela na linha do tempo. E quando a gente foi trabalhar com ela no reimprint, aquela sensação de incapacidade, ela falava assim, Mari, eu não alcanço nada na minha vida. Olha a linguística aí. Eu não alcanço um relacionamento bom, sabe? Parece assim que tá lá na árvore bem alta e eu não alcanço. E a gente foi fazer com ela o processo e ela entrou numa memória. Uma memória onde ela tinha 4 aninhos de idade, morava numa casa em que tinha uma janela muito alta e as crianças brincavam lá fora. E as crianças brincavam, riam, brincavam, e ela pedia para o pai, deixa eu ir lá, e ele falava, não. Pai, deixa eu ir lá, ele falava, não. E esse pai saiu. Quando ele saiu, ela pegou um banquinho para tentar subir na cadeira. No que ela tentou subir, o pai veio, pegou ela pela blusa, jogou no chão e fechou a janela e falou: Você não vai. E aquele impacto, ao longo da vida dela, fez com que ela achasse que ela não tinha capacidade de alcançar as coisas, que ela não podia alcançar nada. Para ela ficou forte o alcançar, que era aquela janela que ela queria alcançar. Gente, olha que forte isso. E aí, naquele processo, quem foi o arquétipo poderoso dela? O banquinho. E aí, falei para ela: o que você poderia levar para aquela criança para ajudar a curar aquele momento dela, para ressignificar, para trazer para ela uma sensação bem boa e bem gostosa? Ela chorando, essa mulher já com seus 50 anos. Um banquinho. Que legal! Então, vamos lá. Leva esse banquinho para ela. E ela entrou na cena e colocou o banquinho. Ela está subindo, Mari. Falei, que legal. Deixa ela subir. Ai, eu não consigo abrir a janela. Quem poderia abrir essa janela para ela? O Homem-Aranha. Olha que interessante. Ela tem 50 anos. Na época, o Homem-Aranha devia ser um desenho de gibi, que ela, de certo, via alguém olhando. Para ela, era poderoso o Homem-Aranha. Ok, como seria o Homem-Aranha entrar aqui agora, abrir essa janela, jogar a teia dele lá fora? Ai, eu quero que ele jogue a teia lá e pegue uma criança. Então, que tal se ele fizer isso agora? E ela sorria, gente, ela sorria. Ela sorria. E aí finalizamos, ressignificamos, pegamos aquela sensação toda que ela estava sentindo, que ela falava, parece que eu posso pegar. Falei, ok, vamos imaginar que você pode jogar isso por toda a linha da tua vida, até você, lá na idade que você está, lá no momento presente. Vamos fazer isso? E ela fez. E se a gente jogasse além, até o último momento da sua vida e além?
como que fica? Ai, fica ótimo, fica maravilhoso. E ressignificou. E quando ela finalizamos o processo, ela chorava, chorava, chorava copiosamente. Nunca mais aquela mulher conversou comigo erguendo os braços. Nunca mais. A partir dali, ela se desenvolveu no trabalho dela, ela se desenvolveu na carreira dela e hoje ela mora na Austrália. Ela mora até em outro país. Ela falou, Mari, eu aquele dia alcancei, parece que aquele dia eu alcancei a capacidade de fazer as coisas. Então, pare para pensar que ao longo da sua vida, talvez tenha tido um pequeno fato. Aí você vai falar, Mari, mas ao longo da vida dela, ela ficou tentando subir nas coisas para ver em uma janela? Claro que não. Só que aí, quando ela estava adolescente, ela queria fazer um curso de inglês. Mas ela não podia, porque o pai dela não podia pagar, ou seja, o salário dele não alcançava aquele pagamento. Olha como a mente é extraordinária. Depois ela se casou com um homem muito bem sucedido que podou todas as possibilidades dela se desenvolver na carreira. E ela falava para mim assim, Mari, ele cortou, ele me diminuiu, diminuiu, diminuiu. Ela falava assim, ela sempre atrelava aquela mesma sensação. A partir dali, mudou, transformou. Então, o meu convite para você é, olhe com amor para a história da sua vida. Todas as pessoas que chegam até mim, mesmo aqueles líderes que vêm buscar desenvolvimento de carreira, que vêm buscar ajuda com as suas empresas, o que eu faço com a minha equipe, eu falo, como foi a tua história de vida? Como vamos trabalhar em cima da tua história um pouquinho? Me conta um pouquinho de você. E a pessoa começa a contar, pronto, chegamos lá num ponto onde tinha um evento que imprintou nela uma sensação que hoje está aparecendo. O que aparece hoje de comportamento em você é sintoma, não é a causa. Comportamento não muda comportamento, porque eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você para pensar, eu semana que vem vou me tornar uma pessoa mais ativa, eu vou parar com essa procrastinação. Vou começar, chega de procrastinação. E você se organiza, você prepara a tua roupinha para ir fazer uma ginástica e você consegue fazer isso 3 dias. Uma semana. Estourando um mês. E você volta para o comportamento. Por quê? Porque na matriz, lá atrás, tem o quê? Uma crença, uma sensação. E aí, quando você tenta com outro comportamento mudar isso, não é permanente. Agora, quando nós mudamos a sensação, e aí são as submodalidades da PNL, quando você muda a sensação, quando você coloca alguém poderoso ali com você, que é o arquétipo, quando você muda todo esse desenho dentro da tua cabeça, a sensação, a cor, aí sim, o comportamento automaticamente muda sozinho. Você nem percebe, ele muda. Eu atendi há poucos dias, deve ter um mês e pouco antes dessa pandemia, uma moça com síndrome do pânico gravíssima, de não andar sozinha para lugar nenhum. Trabalhamos com ela várias técnicas, entre elas o reimprint. Na sessão seguinte, ela chega de bicicleta, em pleno meio-dia, e coloca lá fora, perto do portão do consultório, do estacionamento, a bicicleta dela e entra para consulta. A gente conversa, eu perguntei, como que você veio? Porque esse calor, aí ela estava suada, dela, vim de bicicleta. Falei, e onde está a tua bicicleta? Ai, deixei lá no portão. Falei, oi, e você não teve medo de deixar no portão? Meu Deus, Mari, nem me toquei. É verdade, foi lá, pegou, guardou a bicicleta. Ela falou assim, Mari, eu vim tão leve, eu vim tão alegre, nem me toquei. Eu não. Daí ela chorou. Aí foi o momento em que ela chorou. Ela falou, é a primeira vez que eu faço isso sozinha e tranquila. Foi emocionante, ela ficou emocionada, ela ficou vibrante, porque ela ainda não tinha entendido totalmente a mudança que tinha acontecido com ela. Então, isso é muito comum quando a gente trabalha reimprint. As outras pessoas começam a notar a diferença antes da pessoa, porque é tão gentil, é tão suave, que quando você vê, você já mudou. Vamos tentar um pouquinho disso agora? Vou pedir para você que está aí comigo. Primeiramente, que você se sente bem confortável, despreocupadamente. E respire fundo. Mais uma vez. Se possível, feche os seus olhos. E eu quero que você observe e sinta, perceba a tua respiração. Perceba como que é para você. Perceba o teu corpo, perceba os teus pés, as tuas pernas. Vá se percebendo aí. Vá percebendo como que ficam as batidas do seu coração.
Enquanto você inspira, expira, e o seu corpo relaxa um pouquinho mais, sentadinho aí onde você está, talvez de olhos fechados ou olhos abertos, não importa. Vá voltando para trás, imagine que você, neste momento, entra num balão. Talvez isso fique mais fácil para você. Você entra num balão daqueles bem grandes, coloridos, um balão daqueles que a gente quer viajar, ver as montanhas, ver as paisagens lá embaixo. E esse balão, ele tem o poder de levar você por alguns eventos da sua vida. E você vai voltando talvez há 5 anos atrás. E você pode olhar os eventos que ali aconteceram. Alguns foram positivos, outros foram mais limitantes. E você pode tirar agora, extrair o que de melhor esse evento trouxe para você. Quais os aprendizados que te trouxeram até aqui? E andando um pouquinho para trás, talvez você possa ver um momento da sua vida em que não foi tão positivo assim. Que hoje, talvez com a maturidade que você tem, você faria diferente, mas como seria agora? Pegar aquela pessoa que você era ali, dar nela um abraço, um aconchego e dizer muito obrigada. Muito obrigada, você me trouxe até aqui. Eu vou honrar a nossa história. Obrigada pela tua coragem. Obrigada por ter passado por tudo isso. Obrigada por ter vencido esse momento. Você é importante para mim. Me perdoe se eu te rejeitei, se eu te julguei muitas vezes. Eu não sabia. Agora eu sei mais do que eu sabia. E veja como você fica lá naquele momento da tua vida sendo acolhido por você. Deixa sua mente trabalhar. E aí você vai um pouquinho para trás, passando por outros eventos, passeando pela tua história de vida. E talvez você encontre momentos maravilhosos em que você irradiava felicidade por todos os lados. Como seria abraçar você ali também e dizer muito obrigada. Obrigada por este momento, por esse recurso poderoso. Obrigada por esse momento que você me proporcionou tanta alegria. E eu posso sentir no meu coração ainda vibrante isso que eu vivi nesse momento. E observar como você fica ali recebendo esse agradecimento de você e voltando um pouquinho para trás, talvez você encontre com uma senhora, com um jovem senhor, jovens ainda, uma mulher grávida, sua mãe grávida de você. E talvez você não teve contato com seu pai, com sua mãe, talvez sua história seja muito dolorida, então tire o julgamento agora. Baixe suas barreiras, permita-se. E olhar para aquelas pessoas e dizer muito obrigada pela vida que vocês me permitiram ter. Porque assim como essas pessoas talvez não puderam, naquele momento não tiveram capacidade para seguir com você ao longo do curso da sua vida, mas ali eles decidiram que você ia viver, porque você está aqui até hoje. Eles permitiram de alguma maneira que você estivesse aqui. Então, como seria agradecer a estes antepassados, pais, mães, avós, ainda que você não os tenha conhecido, eles estão na sua memória genética. Honre a sua história, porque quando você honra a sua história, você verdadeiramente passa a existir. A nossa história compõe o nosso existir. E dizer assim, muito obrigada, obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, para esse pai e essa mãe que talvez lutaram tanto por você e até já se foram. E abraçar um pouquinho dessa sua história e dizer gratidão. E ressignificar e olhar, talvez, com um olhar com um pouco menos de julgamento, com um pouco mais de amorosidade, talvez com um pouco mais de compreensão. Eu gosto de dizer que nós não temos que amar quem não nos ensinou a amar. Porém, quando a gente aprende a olhar com generosidade, a gente encontra recursos poderosos que nós temos dentro de nós, que vieram daqueles que nós também não conhecemos. Porque eu também não conheci meu pai, mas eu descobri que tenho características poderosas que vieram dele, e só descobri depois que eu aprendi a honrá-lo. E aí você vai voltando e vai colando em você os hologramas de todos estes teus eus de toda a sua história, voltando para aquele balão, esse balão aterrissando e você vindo agora aqui para o momento presente, respirando fundo. E observe agora o teu sentir em relação à tua história. Qual seria a palavra positiva que você tiraria da tua história de vida? O que você extrai de positivo? Eu extraio da minha superação e coragem?
Qual é a sua história? Qual é a sua jornada? Respirando fundo, suavemente abra seus olhos. Vai retornando para esse momento presente, nesse dia 2/5/2020, onde você escolheu estar aqui comigo hoje. Eu gosto de falar para todas as pessoas, quando eu finalizo este processo de alinhamento da história de vida, que no consultório, claro, é muito mais profundo, que você possa juntar as suas mãozinhas, fazer uma reverência para a sua história e dizer: esta é a minha história, esta é a minha vida, eu vou honrar a minha história. E aí eu quero mostrar isso aqui para você. Deixa eu pegar aqui. Deixei um pouquinho longe, mas está aqui. Esta aqui é a Mari, de 19 anos. Esta menina era sozinha, mãe solteira. Essa menina, dos 19 aos 21, tentou se matar 3 vezes. Esta menina escutou que, por ser mãe solteira, ela só servia para ser prostituta, apanhar na cara todos os dias ou casar com bêbado, porque ela não valia mais nada. Nada. Nem para trabalhar no que você pode imaginar aí. Quando eu fui desenvolvendo a minha vida, eu fui rejeitando ela, porque eu tinha vergonha de ter tentado me matar. Porque eu tinha vergonha do que essa menina fez. Porque eu tinha vergonha da história dela. Mas quando eu entendi que grande parte do poder de realizar na minha vida estava com essa menina corajosa, com essa menina que teve coragem, sim, de pensar em morrer, mas não conseguiu realizar. Dessa menina que sozinha conseguiu criar um filho. Dessa menina que deu a volta e trabalhou de tudo que você possa imaginar, limpando o chão dos outros, batia de porta em porta, pediu leite para a filha. Olha a coragem que tinha nessa menina. Quando eu me empoderei dela, a minha vida transformou. Talvez você precise tomar para si, tome aquilo que é da tua história. Hoje ela tem lugar de honra no meu consultório, no meu escritório. Quando eu estou lá no consultório, ela está lá comigo. Quando eu estou aqui, ela está aqui comigo. Ela está na minha memória. Ela está no meu coração e eu a honro. Quando você, talvez, não faz isso e rejeita, você vai rejeitar as coisas erradas que você fez, mas você vai rejeitar uma preciosidade, que são os recursos poderosos que foram construídos com a sua história. Então, honre a sua história. Ela é única, ela é sua, e ela não vai se repetir jamais da mesma maneira. Honre tudo que te aconteceu. Se você tem uma mãe, um pai que foram infelizes, que tiveram um relacionamento terrível, que talvez até tiraram a própria vida, eu não sei qual é a tua história. Como você vai honrar este pai, esta mãe? Não é sendo infeliz o resto da sua vida. Não é repetindo a mesma dor. Você vai honrar quando você respirar fundo e disser, hoje em mim nós podemos. E foi isso que eu falei para o meu pai. E foi isso que eu falei para o meu pai que me criou, que até hoje não fala direito comigo, não tem problema. Porque você tem que entender que tem pesos que a pessoa escolhe carregar e você não precisa carregar. Eu gosto de uma metáfora que eu trabalho muito no consultório, que é assim, puxa, amiga, me ocorreu agora e eu vou contar para você. Que era uma vez um viajante que sonhava subir uma alta colina. Ao longo do seu caminho, ele foi pegando muitas pedras. Algumas eram dele, outras não. E tinha umas tão pequenininhas que ele mal podia ver, mas que eram tão pesadas que ele mal podia carregar. Ao longo do caminho, ele foi baixando a sua cabeça, sua respiração foi ficando apertada. Ele simplesmente não conseguia mais enxergar a colina. Em dado momento do caminho, ele encontrou com um sábio. E o sábio disse para ele, homem, por que carregas tanto peso? E ele disse, ao longo do meu caminho, fui pegando muitas pedras. Algumas eram minhas, outras não. E tem aquelas, eu não sei como foram parar, eu só não consigo mais tirar. Já fazem parte de mim. Então o sábio o ajudou. Tirou a primeira alça com muito esforço, a segunda alça, caiu no chão aquela pesada mochila. Aquele homem caiu de joelhos, prostrado no chão, não conseguia mal respirar. E o sábio foi tirando daquela pesada mochila pedras e pedras e pedras e pedras e fez um grande marco de pedra. Para que todos que ali passassem soubessem que tem pesos que não precisamos mais carregar. Simplesmente não fazem sentido. Então, aquele rapaz dobrado no chão segurou na mão do sábio, o sábio colocou ele de pé, podia-se ouvir de longe o estralar da sua coluna.
Ele arregalou grande seus olhos, abriu grande a sua boca. Que susto ele levou quando percebeu que a colina que ele sonhava em subir estava ali na sua frente. Ele só não estava enxergando, porque carregava muito peso. O sábio, então, lhe deu um presente. Do lado direito, colocou um saquetel forte de alças duplas, onde tudo aquilo que fosse positivo ali entrasse e ficasse. Do lado esquerdo, um saquetel furado, para que tudo aquilo que fosse negativo, pesado ou que não fosse dele, caísse à beira do caminho, para que todos que passassem entendessem que tem pesos que não precisamos mais carregar. Eu sei que você sabe que a sua mente é sábia. Qual é o peso que você decide deixar hoje? E talvez você me diga, Mari, eu não sei qual é o peso. Imagine que você está com uma grande caixa de presentes na sua mão. E que dentro dessa caixa de presentes está aquilo que você precisa deixar. E a sua mente é sábia para saber o que é, e o seu consciente não precisa saber, porque o seu inconsciente já trabalha nisso agora. E você deixa essa grande caixa de presente pelo caminho da sua vida. E permita-se seguir, e você perceberá que logo ali na frente está aquela colina, aquela grande colina florida que você sonhava em subir. Eu subi a minha colina, me tornei terapeuta há 3 anos. Hoje já tenho mais de 3.000 atendimentos. Faço um trabalho internacional, atendo 6 países, atendo todo o Brasil online, tenho um trabalho presencial e posso dizer para você que é verdade que quando você muda todo mundo ao seu redor. Aquela menina que eu era, dela hoje eu só trago os recursos e a coragem. E você? Qual é a escolha que você escolhe fazer? Qual a escolha que você escolhe ter, que você realmente toma para você em relação à poderosa linha do tempo da sua vida? Você vai rejeitar? Tudo aquilo que você rejeita te fere. Tudo aquilo que você acolhe te cura. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter alcançado seu coração. Espero que a sua mente, sabiamente agora, vá colocando ao alcance da sua mente consciente todos os recursos deste processo. Se você quiser comentar aqui do lado, diga para mim como foi para você. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Nós ainda temos 3 minutinhos. Dá tempo de falar com você, caso você queira, porque você tem que ficar à vontade para fazer exatamente como você se sentir bem. Uma coisa que eu aprendi no Instituto, e que tem no Instituto, assim, pelo Instituto, um carinho gigantesco, tudo que for leve, tudo que for sincero, tudo aquilo que for seu realmente, vai ser bom, vai trazer felicidade, vai trazer alegria. Então, siga o fluxo da tua intuição. Quando eu falei com a Vânia me pediu, Mari, fale da linha do tempo, fale um pouco da tua experiência, como foi. E aí, ela assim, você quer que eu fale mais tecnicamente? Você quer que eu traga o quê, né? Quer que traga aí o estudo? O que é para falar? E ela me disse assim, segue a tua intuição. Olha que coisa mais linda. Segue a tua intuição, seja leve, vai dar tudo certo. E realmente deu, porque você está comigo aqui até agora. Eu sou muito grata e muito honrada. Eu convido você para me seguir no Instagram. Nós temos o nosso Instagram do Siga Transformando. Aqui no Facebook, nós temos o Consultoria em Programação Neurolinguística, em Desenvolvimento Humano, perdão, a PNL está na minha cabeça. Consultoria em Desenvolvimento Humano, Mari Santana. Hoje eu tenho uma empresa estabelecida nesse segmento. Nós damos treinamentos para as empresas, atendimento online, Brasil, exterior. E eu estou aqui para te ajudar. Se você tem alguma dúvida e eu possa te ajudar, você pode contactar comigo, me chame no privado, pede para a Vânia o meu celular, não tem problema nenhum dela te passar meu WhatsApp e a gente vai conversar. Eu quero deixar para você uma frase para finalizar o nosso encontro e dizer para você, siga transformando a sua e outras vidas. Um grande beijo, pessoal. Fique com Deus, se cuide e valorize a sua linha do tempo. Tchau, tchau.